esse Deus amoroso que cuida de todos nós, e aqui nos encaminhou, e aqui nos trouxe para ouvir algum ensinamento, uma mensagem, que possa dizer algo ao nosso coração, para transformá-lo num coração sensível, um coração também amoroso, que cuida de si, que cuida do próximo, e podendo assim, todos juntos, formarmos uma comunidade, uma fraternidade, e transformarmos essa nossa terra, esse nosso planeta tão lindo, num país melhor, num planeta melhor, nosso Brasil num país melhor, e isso só vai acontecer quando cada um de nós for melhor. Então, que Jesus nos permita que ao ouvirmos hoje os ensinamentos dessa casa, consigamos assimilar e melhorar cada vez mais. Que Jesus permaneça conosco e assim seja. Hoje a palestra está em cargo do Roberto, trabalhador da casa. Prezados, muito boa noite. Sejam bem-vindos nesta tarefa onde nós procuramos fazer algum esclarecimento muito superficial sobre o que a doutrina espírita nos propõe para conhecermos a nós mesmos e o nosso caminho aqui na Terra, em direção a um futuro muito glorioso. Há poucos dias, eu, assistindo uns programas aí no YouTube, eu vi um texto bem interessante, um filme muito interessante, a respeito do surgimento da humanidade. Então, os cientistas que investigam o nosso passado, eles chegaram a conclusões já de que a nossa espécie, o ser humano, nós surgimos aqui na Terra com a anatomia que nós temos hoje, em torno de 200 mil anos atrás. E surgimos lá na África. E da África, ao longo desses praticamente 190 mil anos posteriores ao surgimento, nós ocupamos praticamente todo o mundo. Só o Polo Norte e o Polo Sul é que não tem ainda presença humana colonizada. Mas eles também descobriram uma coisa muito interessante, examinando aquilo que aconteceu com o planeta. A motivação do ser humano para ocupar o mundo inteiro foi se adaptando às condições do ambiente. Ou ele procurava comida, no início, ou procurava um lugar onde a vida fosse um pouco mais fácil. Demonstra também essa história da humanidade que nós passamos por uma série muito grande de momentos de grande dificuldade. A Europa, por exemplo, ela, por 3 vezes, desde o surgimento da humanidade, ela já foi coberta de gelo. E coberta de gelo, assim, a altura de 60, 100 metros de gelo, tá? Onde a humanidade morria, em grande parte, se reunindo nos lugares mais quentes. Também o mundo já foi muito mais quente do que é hoje. Então, hoje se fala muito no aquecimento global, inclusive culpando esses eventos como a enchente que nós tivemos aqui agora. A causa dele ainda está sendo discutida por quem investiga o assunto, mas não é um fato isolado na nossa história. Problemas ambientais, desastres, são comuns na nossa história. Então, cabe até perguntar por que isso, né? Nós já temos hoje, passado todo este tempo, nós temos todos, né, a convicção de que existe uma inteligência superior no universo, que criou o próprio universo em nós mesmos. Eu digo todos porque não cabe nos preocuparmos com quem não acredita na existência de Deus, né? Nós que acreditamos, cuidamos da nosso próprio quintal. Todas as pessoas, então, sabem disso. E sempre aquela dúvida. Se Deus nos criou o universo desse jeito, por que ele permite esse tipo de acidente, esse tipo de evento como esse que estamos passando aqui no Rio Grande do Sul agora, com tanto sofrimento e tanta tristeza?
As religiões tradicionais, surgidas todas elas ainda em um período muito antigo da humanidade, onde não tínhamos ainda a inteligência desenvolvida, eles relatam que no universo existe uma luta entre o bem e o mal, né? E aí tem a ideia de Deus, evidentemente, mas surge a ideia de demônio, né? De que o mal está em luta contra Deus e que a humanidade fica perdida neste meio. Felizmente, com o desenvolvimento da razão, da ciência, da inteligência humana, nós tivemos a oportunidade, há 160 anos atrás, de receber um conjunto de informações de homens e mulheres que já viveram aqui na nossa Terra. Quem sabe alguns de nós mesmos aqui, em outras experiências, que disseram que viveram várias vezes aqui na nossa Terra, cada vez com um corpo diferente, porque nos deram uma informação fantástica, que nós, na nossa essência, não morremos. Nós somos um espírito que de tempo em tempo ocupa um corpo físico, como nós aqui estamos agora, e quando esse corpo perde a vitalidade, nós voltamos para uma outra dimensão, que é a espiritualidade, e, passado mais algum tempo, vamos encarnar num outro corpo para continuar uma jornada de crescimento moral e intelectual. Até o dia que nós estivermos tão plenos de bondade e de inteligência, que nós não precisaremos mais reencarnar aqui neste planeta e iremos, na espiritualidade, continuar nossas tarefas pela eternidade afora. E o nosso destino é a felicidade plena e absoluta. Mas sempre surge a dúvida, né? Por que que essas coisas acontecem? Por que que temos sofrimento? O mundo espiritual, quando nos deu essas informações todas e que foram codificadas pelo professor Rivail, que nós conhecemos com o pseudônimo de Allan Kardec, adotado por ele próprio, eles nos disseram que as vicissitudes da vida terrena, ou seja, o sofrimento que nós passamos enquanto estamos encarnados, e o grande exemplo, de novo, que nós estamos vivendo neste momento, é essa inundação aqui no estado, elas são causadas ou deliberadamente pelo ser humano, ou pelo mau uso da inteligência dele, ou por ainda não ter descoberto, com o uso da inteligência, a forma de minorar tudo isso. Nós temos um belo exemplo disso quando nós vemos, né, essa inundação aqui no estado. Lá na Europa, a Holanda é um país onde 1/3 dele fica abaixo do nível do mar. Ou seja, qualquer tempestade inundaria todas aquelas terras. Com o uso da inteligência, o uso da engenharia, da ciência, eles foram consertando isso, construindo estruturas, diques, comportas, canais, e ampliaram, inclusive, o tamanho do país, e não acontece inundação lá, porque eles modificaram o ambiente onde eles vivem, de tal sorte que agora eles vivem muito melhor do que viviam há alguns séculos atrás. Então, o nosso papel aqui no nosso planeta, nessa área onde nós estamos vivendo, é realmente utilizarmos a inteligência, o nosso conhecimento científico e tecnológico e melhorar o nosso ambiente. E um dia, quem sabe, nós vamos nos livrar de inundações que nem essa. É um papel de toda a humanidade, especialmente aqueles que nos dirigem. Mas não é só esse tipo de problema que nós temos aqui agora, né? Nós estamos, na realidade, numa época onde nós temos a possibilidade de tomar decisões de tal sorte que as dores pelas quais passamos sejam efetivamente cada vez menores. Este é o momento. E é o desafio do momento, que é o título que nós damos para essa nossa conversa de hoje. Este livro, já bastante conhecido, No Rumo do Mundo de Regeneração,
da autoria do Divaldo Franco, é uma psicografia que o espírito Manuel Filomeno de Miranda passou para ele. Na introdução, tem alguns pequenos itens que vocês me permitam, eu vou fazer a leitura, porque chama a atenção do momento em que a humanidade vive. Ele começa dizendo o seguinte, Manuel Filomeno de Miranda: a civilização terrestre alcançou um nível de alto valor no que diz respeito à tecnologia de ponta, às conquistas do conhecimento, aos grandes desafios da inteligência, e vem utilizando programas para a solidariedade geral e um sentido de respeito e conformidade com as leis que fomentam o progresso exterior e as comunidades daí resultam. Da furna mais sombria ao apartamento de luxo, e da imundície à higiene mais extravagante, com intensas buscas para o prolongamento da existência física prazerosa e plena de benefícios pessoais, a sociedade humana vem lutando para superar as preocupações a respeito da doença, da solidão, dos sofrimentos em geral. A luta para usufruir comodidades, não poucas vezes, leva ao tormento egoísta do abuso do poder, da indiferença pelos sofrimentos existentes e do desrespeito aos valores e a deveres que a vida impõe a todos os seus membros. A ânsia de domínio na política, na sociedade, na economia, infelizmente, tem facultado condutas insanas e desonestas, empurrando o povo à desventura sempre em volume mais expressivo, em alguns casos para a miséria absoluta. Tem sido este um mundo de irisões e de aparentes glórias da cultura e da civilização, em que os índices de morte pela fome, pelo abandono, pelas doenças, e inclusive a pandemia, né, que há pouco nos afetou, assusta qualquer pessoa de médio equilíbrio emocional. Ele chama ainda a atenção dizendo que as crianças, amadurecidas precipitadamente, sem viverem a infância, logo são iniciadas nos jogos mórbidos dos prazeres, sem a ternura de pais atentos e famílias vigilantes, embora as exceções. Adquirem hábitos doentios e prematuros, enveredando pelas drogas e pelo sexo desvairado. Idosos, quase sempre em desamparo total, e paradoxos morais que confraternizam ou enfrentam batalhas rudes e cínicas com os cidadãos que aspiram à dignidade e nela se comportam, parecendo que toda a existência deve parar no período jovem e maduro para que o prazer lhe seja a única razão de viver. Este livro, meus caros, como eu digo, já conhecido, ele tem 4 anos já, ele é um alerta de que o mundo, dito isso pela espiritualidade, o mundo não vai permanecer do jeito que nós enxergamos ele agora. O mundo se modifica por razões da própria natureza, as leis naturais fazem isso, a chuva, o vento, o calor, o frio, modifica o próprio mundo, modifica a vegetação nele, mas nós também podemos modificá-lo. Mas o mais importante de tudo é a modificação interior da humanidade para que nós saibamos, em cada momento de dor e sofrimento, entender a razão disso e estender a mão amiga. Vocês estão vendo aqui agora essa mudança que nós tivemos que fazer aqui no layout da sala, né? Com essa exposição de roupas. Isso tudo são gestos de doação, de amor e de solidariedade, de pessoas que doaram, através aqui do trabalho da nossa assistência social, colocado à disposição de pessoas que ou perderam tudo agora na inundação, ou simplesmente passam por dificuldades econômicas e precisam receber uma doação dessa natureza, junto com alimentos, remédios, enfim, outras coisas. São exemplos de que a sociedade está modificando.
A quantidade de gestos de solidariedade que acontece aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, voltado ao Rio Grande do Sul, neste período da inundação, é algo inédito na nossa história. Nunca se viu nada tão intenso e tão marcante. E vejam só, nunca, eu pelo menos vejo alguma coisa aí pela internet, pelos meios de comunicação, eu não vi em nenhum momento, em nenhuma ocasião desses movimentos de solidariedade, quando algum voluntário ia tentar salvar alguém que estava no meio da enchente, ou simplesmente entregando roupas, alimentos, remédios e água em algum centro de recolhimento no Brasil inteiro, eu nunca vi ninguém perguntar se as pessoas que iam receber aquilo eram desta ou daquela religião, se eram ricos, se eram pobres, se eram brancos, se eram pretos, se eram amarelos. Ninguém perguntava nada. Era simplesmente um gesto de solidariedade àqueles que, pela primeira vez também, foram absolutamente chamados de irmãos. É para os meus irmãos gaúchos, dos meus irmãos de qualquer parte do Brasil e de vários pontos do mundo. Ou seja, quando acontece um caso desse fisicamente dolorido, a solidariedade aparece. Mas de onde vem esse movimento, este sentimento de solidariedade, aquilo que move as pessoas a doar um pouco do que tem, que às vezes até muito do pouco que tem, a favor do outro que ele nem conhece? De onde surge tudo isso? As religiões tradicionais, elas sempre, todas elas, promovem a caridade e a solidariedade, sem exceção. Mas também sempre, porque este é o limite do conhecimento, do tempo em que elas foram criadas, eles sempre pensam de que a solidariedade, a caridade, é uma prática que será recompensada pelo Criador, nos vários nomes que esses deuses receberam, mas e que quem não pratica a caridade nesta existência será punido. O mundo espiritual nos diz que não funciona desse jeito. Diz que não há punição da parte de Deus. Nem punição física, com essas dores que passamos agora, porque Deus nos criou como espíritos, essencialmente. Então, não existe punição física, né? A dor, a doença, o sofrimento, a falta de casa, o frio, nada disso é punição divina. Mas, ao contrário, esses acontecimentos todos, eles surgem na história da humanidade como oportunidade de nós pensarmos um pouco mais em nós mesmos, no próximo e no mundo que nós queremos e devemos modificar. Todos esses movimentos são oportunidades de cada um de nós, sem medo de castigo, porque Deus não castiga, mas de nos aproximarmos cada vez mais desse mundo de felicidade pessoal e coletivo. A prática da caridade, e a caridade, Jesus já disse há 2000 anos, não é simplesmente doar uma roupa, um alimento, alguma coisa. Isso é uma coisa óbvia, natural, necessária e indiscutível. Mas a verdadeira caridade é olhar a outra pessoa, próxima ou distante, mas qualquer pessoa que esteja no mundo hoje, com um olhar de solidariedade, de respeito ao outro. Eu já, em uma outra ocasião aqui, eu disse uma frase de efeito, né, dizendo que nós, os espíritas, ou aqueles que se simpatizam com a ideia do espiritismo, nós podemos criar uma grande revolução no mundo, colocando em prática esse respeito ao próximo. E eu disse que seria fácil nós fazermos isso, começando na nossa vida diária, na família. Se nós olharmos aqueles que fazem parte da nossa família terrena, da nossa família próxima, como irmãos,
Se cada homem respeitasse a sua mulher como irmão, se cada mulher respeitasse o seu marido como um irmão, os filhos como irmãos também, os pais, os parentes todos, irmãos como criaturas criadas por Deus, com a mesma finalidade de felicidade plena e absoluta, quando dominarem o conhecimento e a moralidade. Quando nós, saindo da nossa família, começarmos a olhar aqueles que, os vizinhos, os colegas de trabalho, de escola, a comunidade onde a gente vive, o país e o mundo, olharmos as outras pessoas todas nesta mesma condição. Nós somos absolutamente iguais uns dos outros lá no momento da criação. Usamos, em cada momento, corpo diferente, tarefas diferentes, condições sociais diferentes, mas a finalidade de cada uma das experiências é nos aproximarmos cada vez mais de um grande grau de inteligência e de moralidade. A doutrina espírita, ela é um instrumento de revolução moral. Evidentemente que não se despreza nenhuma religião, porque todas elas levam a esta mesma finalidade, aproximar a criatura de Deus. Só que a doutrina espírita, ela veio como uma dádiva da espiritualidade, já para um mundo onde nós sabemos que a prática religiosa é a ação do dia a dia, em respeito ao próximo e auxílio ao próximo, e não rituais, cerimônias, hierarquias, títulos e coisas dessa natureza. Não desprezando isso, mas nós já conseguimos pensar de modo diferente. E este é a grande motivação e o grande apelo que Jesus nos faz através da própria doutrina espírita. Que nós, cada um individualmente, faça esse esforço de mudança, que encontre o rumo do mundo de regeneração dentro de si próprio. Porque depois que nós encontrarmos o nosso caminho dentro de nós mesmos, nós conseguimos mudar, inclusive, o mundo físico. Eu encontrei na Revista Espírita, o Reformador, editado pela Federação Espírita Brasileira, de fevereiro de 2011, um texto que eu utilizei como título desse trabalho, O Desafio do Momento. E vejam só, 6 pequenos parágrafos que pensei neste artigo, e eles nos dizem o seguinte: a impressão que se tem é que mentes muito poderosas, mas negativas, que conhecem bastante a esfera das fragilidades humanas, atuam no sentido de minar o bom ânimo, ou de insuflar desesperança em muitos corações, afastando-o dos caminhos seguros do Senhor. Naquela introdução do livro Mundo de Regeneração, diz a mesma coisa. Nós estamos vendo hoje movimentos contra a própria vida cada vez mais intensos. O aborto sendo liberado em vários países ditos de primeiro mundo, aqui no Brasil também. Aqui, o próprio Ministério da Saúde discutindo uma norma onde não se usaria mais a palavra mãe, mas pessoas que pariram, tirando até a poesia do mundo. Nós estamos realmente passando por um período de muita tensão moral no mundo e no país. Mas ele segue dizendo o seguinte: não é fácil encontrar-se na Terra muitas almas dispostas a renúncias e sacrifícios em favor dos tempos novos, que paradoxalmente todos aguardam. Todos nós queremos um mundo diferente e mais feliz. Com esta reflexão, convidamos todos os irmãos de boa vontade para participarem da caravana de amor, que não se pode desmontar nem atarantar diante das investidas negativas do tempo presente. Essa caravana de amor, ela começou há 2000 anos atrás,
naquela peregrinação que Jesus fez lá na Galileia, na atual Palestina, simplesmente anunciando a boa nova. E não vamos esquecer, né? A palavra evangelho significa exatamente isso, a boa nova. E ele via caminhando, procurando as diversas coletividades, trazendo a palavra, dizendo que ele era um enviado de Deus e ele vinha alertar a todas aquelas pessoas que todos somos irmãos, que devemos praticar a caridade uns com os outros, iniciando com o respeito ao outro. Prossegue ele dizendo o seguinte: o mestre afirmou que não se pode atender aos interesses de dois senhores. Ou seja, ou nós vamos nos preocupar simplesmente com a existência física, ou vamos nos preocupar com a nossa condição espiritual. Não se pode atender pelo risco de não se conseguir agradar a ambos igualmente. Sentimos, então, que já é tempo de optarmos pela polaridade mais importante para nós, ou seja, fazermos a escolha definitiva em nossas vidas. É o desafio do momento. O que nós vamos decidir a partir de agora, cada um na sua própria vida? Nós vamos nos voltar cada vez mais para as benesses materiais que nós temos hoje, ou nós vamos começar a nos preocupar um pouquinho mais com a nossa condição espiritual? Há muito tempo, aqui no Centro Espírita Irmandalva, há muitos anos, há décadas atrás, de vez em quando a gente faz aquela brincadeira, né? Nós somos espíritas, mas 2 horas por semana, quando a gente está aqui para alguma tarefa. E as outras horas da semana e do dia? Nós estamos preocupados com a conta para pagar, com o emprego, com limpar a casa, com fazer comida, com a briga do vizinho e com coisas outras tantas. O desafio agora é nós voltarmos para o nosso verdadeiro interesse, como espíritos, espírita ou não. Continua dizendo, é preciso que definamos cada um de nós uma escala de valores, uma vez que assumimos o compromisso com a verdade que liberta e com o bem que alimenta. Correremos menor risco de resvalar ou de nos conturbar à frente dos serviços a cumprir nesta tarefa divina. Não podemos mais ver o mundo incendiar-se sem que nos apresentemos como operadores da paz e da alegria, da lucidez e do trabalho, sem omissão indevida. Embora saibamos não ser fácil corporificar no mundo o projeto de Jesus, não podemos esquecer que o nosso tempo é, de fato, o agora. E o melhor dia da nossa existência é o dia de hoje. Este é o momento que começou para cada ser humano. Começou há 2000 anos atrás. Porque quando a gente imagina assim, 1 ano, 2 anos, 10 anos, é muito tempo, não. Isso aí é piscar o olho na nossa vida eterna a partir da nossa criação. Então, o nosso momento de mudança, de escolha, como vamos conduzir a nossa existência, começou há 2000 anos. Mas agora o tempo já passou, 2000 anos, então é urgente que tomemos agora a decisão mais definitiva de incorporar na nossa mente, nas nossas ações do dia a dia, na nossa moralidade, o fato de que nós somos uma humanidade, toda ela solidária nesta caminhada, e que temos um farol indicando qual é o caminho que nós devemos seguir, que é o Evangelho de Jesus, que está aí disponível para a gente começar a ler, entender, interpretar e, a partir dele, atuar. Este exemplo aqui de doação de roupas, de alimentos, de remédios, enfim, de tanta necessidade que tanta gente passa, é um exemplo disso, mas é um exemplo muito material. Aquilo mais importante é o que está sendo feito por muita gente, em muitos lugares do mundo inteiro. É abraçar o outro,
e olhá-lo com respeito, com dignidade, de tal sorte que toda a humanidade acabe se beneficiando disso. Essas tristezas que nós estamos vendo, um dia passarão, até porque elas são muito momentâneas na nossa própria existência. A nossa existência é a eternidade a partir do momento da criação. Rumo, não mais rumo no mundo de regeneração, mas rumo à felicidade plena e absoluta, que é a promessa de Deus e a promessa de Jesus.